Se você estuda para concursos públicos ou tem dificuldade em entender raciocínio lógico matemático, fique até o fim desse vídeo porque eu vou te explicar tudo sobre conectivos lógicos e também vou te ensinar a entender como que funcionam as tabelas verdades para cada conectivo, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e bora assistir o vídeo. Antes de começar a matéria propriamente dita de raciocínio lógico, eu quero te explicar o porquê que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, beleza? O que acontece, tá? Muitos alunos meus para concurso público, quando eu entro na parte de raciocínio lógico, eles me falam que são muito ruins em raciocínio lógico porque não conseguem memorizar, não conseguem decorar todas as tabelas verdades para os conectivos. E sempre quando eles falam isso, eu falo que é o seguinte, tá? Você entender raciocínio lógico, isso também serve para matemática em geral, você não tem que ficar refém de decorar as coisas. Na matemática, você tem que entender as coisas. Então, o propósito desse vídeo é que você saia daqui entendendo como que funcionam esses conectivos e entendendo também como que funciona a tabela verdade. Então, o seu objetivo é parar de decorar a matemática e a partir desse vídeo começar a entender como que funciona o raciocínio lógico matemático. Se você sofria com isso, tá? Se você tinha muita dificuldade para decorar e achava que esse é o único caminho para você entender raciocínio lógico, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo para a gente trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Então, qual que é o primeiro passo do vídeo de hoje? É te apresentar quais são esses conectivos que mais caem em concurso público e te mostrar a simbologia. Por quê? Muitas vezes nas questões não está o conectivo explícito, e sim o seu símbolo. Se você não conhecer o símbolo desse conectivo, você vai ficar perdido e não vai saber do que se trata a questão. Então, esses são os conectivos que mais caem, eu coloquei aqui em forma de tabela. O primeiro é o conectivo E, que recebe o nome de conjunção, e ele tem um símbolo dessa forma aqui, tá? Como se fosse um acento mesmo. Isso daqui eu vou te mostrar depois, que vem de conjuntos, tá bom? Então a simbologia lembra um pouco a simbologia de intersecção, mas eu vou te explicar melhor mais para frente no vídeo. O próximo é o conectivo OU, que é uma disjunção, e o símbolo dele é um Vzinho, beleza? O próximo, C, então, é uma condição, é um condicional, é uma seta para a direita. O próximo, que é o conectivo C e somente C, é um bicondicional. Então, se um condicional tinha uma seta para a direita, o bicondicional tem duas setas aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, recapitulando aqui, conectivo E tem esse símbolo, o OU é o Vzinho, o C então essa seta e o C e somente C as duas setas. Já a negação vem com esse símbolo aqui, beleza? Ou pode aparecer também dessa forma no seu concurso público. Então vem comigo que eu vou te explicar mais detalhadamente como que funciona cada um desses conectivos. Então o primeiro conectivo que a gente vai estudar no vídeo de hoje é o conectivo E, beleza? Então eu trouxe aqui como um exemplo Felipe é alto e Jorge é baixo. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem aqui as proposições, que eu chamei uma de P e a outra de Q. Quais são os valores que essas proposições podem ter? O P pode ser falso ou verdadeiro. Então, vou colocar aqui as opções. Mesma coisa do Q, ele pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Então, quais são as opções? P ser verdadeiro e Q verdadeiro, P verdadeiro, Q falso, P falso, Q verdadeiro e os dois sendo falsos. E a gente tem que analisar para cada conectivo como que funciona essas proposições com esses valores lógicos aqui. Então, o que eu quero te mostrar? O conectivo E, o símbolo dele é isso daqui. Quando você estuda conjuntos, então, por exemplo, eu vou fazer um conjunto aqui das pessoas que gostam de sorvete de chocolate e aqui conjunto de pessoas que gostam de sorvete de baunilha. Se a gente pegar uma pessoa aqui nessa parte do conjunto, essa pessoa gosta apenas de sorvete de chocolate. Se eu pegar uma pessoa aqui nessa parte do conjunto, essa pessoa gosta só de sorvete de baunilha. Quando eu pego C intersecção B, eu pego essa parcela aqui,
que é justamente as pessoas que gostam de sorvete de chocolate e sorvete de baunilha. Então, o conectivo E mostra essa parte aqui. Então, por exemplo, Felipe é alto e Jorge é baixo. Isso só vai ser verdade se Felipe for alto. Então, se isso for uma verdade, e se Jorge for baixo. Se o Felipe for alto e o Jorge não for baixo, isso daqui não é uma verdade. Da mesma forma que se o Felipe não for alto e o Jorge for baixo, também não é uma verdade. Então tem que ser verdade para os dois, já que lembra uma intersecção. Então, quando P e Q forem verdade, o resultado vai ser verdadeiro. Quando P for V, Q for F, vai ser falso, aqui falso e aqui falso. Então, o conectivo E vai ser verdadeiro só quando P e Q forem verdadeiros. E aqui, como que é a simbologia? É P e Q. Beleza? Bora para o próximo conectivo, que é o conectivo OU. Então você vai observar que sempre quando eu tratar desses conectivos eu vou tentar fazer uma relação com conjuntos, porque eu acho que fica mais palpável para você entender aqui essas partes dos conectivos, certo? Então, disjunção, que é o OU. Então eu vou fazer novamente aqui o conjunto das pessoas que gostam de sorvete de chocolate e o conjunto de pessoas que gostam de sorvete de baunilha. Então o que a gente tem que pensar? Quando a gente fala assim, ó, Felipe é alto ou Jorge é baixo, se Felipe for alto e Jorge não for baixo, já é verdadeiro, porque eu quero esse daqui ou esse daqui. Um já satisfaz o que eu quero. A mesma coisa que acontece é se Jorge for baixo e Felipe não for alto. Também dá certo, porque essa daqui foi verdadeira. Então basta uma ser verdadeira para ser verdadeiro. Qual que é o principal erro dos estudantes nessa parte? É esquecer que se os dois forem verdadeiros, também vai ser verdadeiro. Então eu quero um ou quero outro, mas os dois também servem, tá? Então, um verdadeiro, o outro verdadeiro ou os dois. O mesmo serve aqui, ó. Se eu pegar uma pessoa aqui que gosta só de sorvete de chocolate, vai valer também. Então, chocolate ou baunilha. Chocolate tá valendo. Essa de azul, de baunilha ou chocolate, tá valendo também. E essa aqui de verde, chocolate ou baunilha. Tem os dois, mas vale também. Então a mesma coisa, a gente tem as proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. Então a gente sempre vai preencher dessa maneira as tabelas verdade e a gente coloca a simbologia, certo? Então P ou Q. Outra coisa importante, isso daqui de conjuntos lembra união de conjuntos, que é essa simbologia aqui, certo? Então basta um ser verdadeiro para nossa resposta aqui ser verdadeira. Então vai só ser falsa nessa última coluna aqui e o restante tudo verdadeiro, beleza? Já esse próximo conectivo é um conectivo que você tem que prestar bastante atenção, porque é o que mais ocasiona erros em questões aí dos concurseiros e dos estudantes, tá bom? Então, antes disso, já vou pedir para você novamente, se você ficou até essa parte do vídeo, você está gostando do vídeo. Então, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a continuar nosso trabalho aqui dentro do YouTube, tranquilo? Então, sem enrolação, bora continuar o nosso vídeo entrando no condicional, que é o se P, então o quê? Então, um exemplo aqui, se Felipe é alto, então Jorge é baixo. Então, a gente já começa completando aqui os valores lógicos que as proposições podem ter. Então, pode ser verdadeiro ou falso, beleza? Então, completando aqui, como que a gente vai analisar? A gente vai analisar isso daqui como se fosse um teorema e uma aplicação de um teorema. Como assim? Se eu tenho um teorema para alguma coisa e quando eu vou aplicar esse teorema dá uma verdade, então se o teorema é verdadeiro e a aplicação foi verdadeira, esse é um resultado verdadeiro. Então, se P, então Q. Beleza. Já aqui, ó, pensa o seguinte, eu tenho um teorema que é verdadeiro, só que dá uma aplicação falsa. Então, se P, então Q, vai ser falso. Aqui está a polêmica desse conectivo. Se você já assumiu que o seu teorema não é verdadeiro, então se você acredita no teorema que não é verdadeiro, qualquer coisa que vier depois tanto faz.
porque vai ser sempre verdadeiro. Então, se você já começou num absurdo, qualquer uma que seja o valor lógico da próxima, se for verdadeira ou se for falsa, vai ser sempre verdadeiro. Por exemplo, se eu falar assim, que 2, se 2 é igual a 3, então 2 ao quadrado é igual a 4. Eu já comecei com um absurdo aqui. Isso é falso. Só que aqui é uma verdade. Mas depois de eu começar com esse absurdo, tanto faz se isso daqui for verdadeiro ou falso. Eu poderia fazer assim, ó. Se 2 igual a 3, então 5 igual a 6. Eu sei que é um pouco confuso, mas se você já colocou que esse absurdo aqui é o seu teorema, então isso daqui tanto faz se for verdadeiro ou se for falso. O próximo conectivo é o bicondicional, beleza? Então, Felipe é alto, 6 somente C, Jorge abaixo. Então, eu vou tentar te explicar isso daqui da seguinte maneira. A mesma coisa, as proposições P e Q podem ser verdadeiras ou falsas. Isso daqui é um dos princípios do raciocínio lógico, bem como os princípios da matemática, tá bom? Então, a gente tem VV, VF, FV e FF. Então, o que acontece? O bicondicional só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Como assim, Felipe? Como que eu penso isso daqui para entender e não ficar só decorando? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos colocar algumas proposições aqui. Então, vai ser o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a 4, C e somente C, x igual a 2. Isso é uma verdade, por quê? Isso daqui só satisfaz x ao quadrado igual a 4 se o x for igual a 2. Então, por isso que é verdadeiro. Olha como que funcionaria se fosse falso, ó. 2 é maior que 3 se somente C, 6 é maior que 7. Então, esse absurdo vai ser uma verdade só se você se basear em outro absurdo, beleza? Então, C somente C, os dois verdadeiros fica verdadeiro, os dois falsos fica verdadeiro e o resto fica tudo falso, beleza? Outra coisa importante, se você prestou atenção bem na aula de hoje, no vídeo de hoje, você observou que tem um conectivo que é a negação, certo? Então, como que você nega as coisas? Então, por exemplo, eu quero negar aqui essa coluna. Então, a negação simboliza assim, de P se somente CQ. Então, você troca todos os valores aqui. Então, se é verdadeiro, vai ficar falso. Se é falso, vai ficar verdadeiro. Se é falso, vai ficar verdadeiro. Se é verdadeiro, vai ficar falso. Então, a negação você pode usar em todos os conectivos. Então, eu te convido a voltar ao vídeo e no conectivo E, no conectivo OU, no conectivo C, então, e você negar esses conectivos e você deixa aqui um comentário como que ficou as suas proposições, que eu vou estar olhando e tirando a dúvida de todo mundo, beleza? Então essa foi a aula de hoje. Se você curtiu, não se esqueça, deixa aquele like. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre lendo e respondendo para vocês, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.